parestesia e paralisia facial. Esta é uma técnica, ou até mesmo, melhor dizendo, esta é uma chance ímpar que você, talvez você, como acupunturista, estético, possa entender que muitas vezes o impossível para muitos pode ser possível para você. Por diversas vezes eu pude presenciar e tratar pacientes que vieram até mim com casos de parestesia e paralisia facial, e não só paralisia facial, como outros tipos de parestesias e paralisias, e puderam, de uma certa forma, melhorar as características dos seus movimentos e até mesmo nos casos parestéticos voltarem à normalidade, à sua normalidade. E como isso ocorre, Júnior? Sendo que até pouco tempo atrás a medicina tradicional dizia a todos esses pacientes que não haveria um retorno de 100% ou até mesmo não teria mais outro tipo de solução. Veja bem, há pouco tempo foi descoberto que a neuroplasticidade promovida na região dos tecidos nervosos pode novamente devolver caminhos que levarão a estímulos em células que até então não eram estimuladas. Foi através disso que eu, quando estive na China, pude observar que lá eles já acreditavam que se você fizer um estímulo local, se houver receptores, por mínimo que seja, e que haja uma neuroplasticidade, existe a possibilidade desse paciente obter novas características, novos estímulos e novos movimentos naquela região aonde estava parestesiado ou até mesmo paralisado. Pois bem, foi pensando nisso então que eu comecei a desenvolver técnicas de colocação de agulha, ao contrário de que a medicina tradicional chinesa mais clássica dizia, na qual não era interessante você fazer o estímulo no local onde estava paralisado, e eu fui contra essas características e provei para mim mesmo, e quero provar para você, que é possível você tratar esses tipos de problemas ocorridos na região facial. Então vamos lá. No meu esboço aqui, nós temos uma região facial e supondo que esse paciente está com um pouquinho de características que retroagem a região facial. Lógico, isso ocorre basicamente porque a inervação do local, houve aí então alguma ação que promoveu aí essa contração, tá? Então a pessoa está falando mais contraída, né? Mais repuxada. Mas veja bem, se esta parte está sendo repuxada, se ele teve a paralisia desse lado, é uma coisa. Agora, se paralisou desse e aqui não está sendo movimentado, só movimenta-se do outro lado, então nós temos que estimular o lado aonde está paralisado. Então, primeiro, vamos analisar se está paralisado, se não sente parestesiado, né? Parestesiado, se não está sentindo ou está um formigamento, né? Está começando um formigamento e aquilo ali está parado, então o paciente começa a falar somente do outro lado. Nós temos que estimular o lado onde você teve a parestesia ou a paralisia. E a colocação é muito simples, você vai colocar em pontos que faz com que haja a liberação. Então eu coloco em ponto G4, eu coloco em ponto, estômago 4, estômago 3, estômago 2, né? Eu coloco em ponto IG20, eu coloco pontos específicos na região da boca, como pontos de VG e VC, ou melhor, VC e de VG, VC24, VG25, que vão promover aí a liberação da musculatura. Eu coloco na região, se for na parte ocular, eu coloco na região de Taiyang, aqui no canto, Taiyang, ao canto do olho. Eu coloco próximo aqui, ó, no finzinho da sobrancelha,
o pontinho do VB1. Eu posso colocar no meio da sobrancelha também, que é o Yueyao. Yueyao. Eu coloco aqui, ó, bexiga 2. Coloco pontos ID19 aqui na região da orelha. E se você houver a necessidade e observar que a musculatura ali está sem movimentação, você pode até mesmo colocar o ponto de estômago 6 junto com o PD19, então positivo embaixo, negativo em cima, eletroestímulos, tá? Para que volte essa carga local. Eu posso estar colocando pontos de ID3 positivo aqui e Taiyang negativo lá em cima, então mais um pontinho para estímulos com onda contínua, 5 Hz durante 15 minutos, tá? E isso vai devolver esse estímulo local. E é esse estímulo que eu quero, no caso de paralisia, fazer uma captação, uma recaptação de estímulo através dessa neuroplasticidade local. Aplicação de agulhas faciais, agulhas Ting, facilitam na hora da manipulação, evita a profundidade da penetração, tá? Então utilizem a acupuntura, nesse caso as agulhas Ting. E nos pontos auriculares, você vai mexer com o sistema nervoso, então eu quero que mexa com o Shemen, o rim, a bexiga, o sistema nervoso, pontos de tensão, pontos de alegria, o ponto imuno ou imunológico, e pode mexer principalmente com as glândulas endócrinas, então metabolismo, né? Vai fazer funcionar novamente, mas eu gosto muito de mexer com uma área que é a região da hipófise, do tálamo e principalmente do hipotálamo. Esses três aqui, eles fazem uma combinação que na sua área cerebral, e se no caso for caracterizado essa paralisia facial por um AVE, um acidente vascular cerebral, você vai ter que colocar na região auricular, a região de cerebelo, observar qual é a área que foi afetada, esse AVE, se for região frontal, subital e daí por diante. E aí sim, ainda completar com os pontos na cabeça do paciente, com os pontos chamados Si, Shen, Kong, tá? Que são os pontos juntamente com o VG20 utilizados na região da cabeça, e na região frontal aqui utiliza-se um ponto chamado Intang. É um ponto muito, muito importante para esse tipo de tratamento. Ok? Então ficou aí para vocês as técnicas de tratamento para parestesia e paralisia facial.